A gente vai ver Madame Web. Não tem como esse filme me decepcionar. Me decepcionou. Olha, sinto muito dizer isso, eu prefiro mil vezes Madame Teia a Soldado Invernal. I know how hard it is to make a movie. É o pior filme que eu vi na vida, nunca vi merda tão grande. I have always really loved Marvel movies. Can you name the 3 Spider-Man Tom Holland movies? Madame Teia. Um filme esperado por todos os fãs dos quadrinhos da Madame Teia. As duas pessoas que leram os quadrinhos dela. Ou aquelas que lembram dela do desenho animado dos anos 90 do Homem-Aranha. Um filme que anda levantando polêmicas na internet por questionar o valor e a não unanimidade da crítica. Um filme que tem sido alvo de críticas duras desde seu primeiro trailer, em que a frase He was in the Amazon with my mom when she was researching spiders right before she died. viralizou. E que após esse trailer fez com que a Dakota Johnson trocasse a agência que representa ela em Hollywood. No mínimo, um filme poderoso. Madame Teia faz parte desse universo estendido da Sony, que não faz parte do MCU, mas que pega os personagens do Homem-Aranha, do universo do Homem-Aranha, e coloca em histórias magníficas e gigantes. Dentro desse universo estendido, a gente já teve 2 filmes do Venom, que são bem divertidos até, e o filme do Morbius, que a gente não pode esquecer, com o Jared Leto. Pelo menos Madame Teia não tem um cara que é, tipo, louco e tem uma própria seita, né? Ponto positivo pra Dakota Johnson. Louco e sonhador. Que todo mundo tá cansado de filme de super-herói, a gente já sabe, a gente teve uma quantidade absurda de produções que inflou o mercado desse gênero, então todo mundo ficou cansado dos filmes. E a Marvel Studios não somente entendeu isso, né, mas também cortou vários dos seus filmes no calendário de lançamento. Esse ano a gente só tem Deadpool 3 dentro do universo estendido da Marvel, MCU. A DC tá passando por uma reformulação total, e quem aproveitou esse momento aí de vazio no cinema do gênero de super-heróis foi a Sony, lançando então esse ano Madame Teia, primeiramente, e logo após vem aí Kraven e Venom 3. O primeiro trailer de Madame Teia saiu em novembro de 2023. É como se a Sony tivesse optado por esconder esse filme até quase a data de lançamento, porque, bom, eles sabiam que vinha aí. E dessa vez, não tão positivamente quanto Morbius. Madame Teia vinha sendo descrito como... So it's kind of like if AI generated your boyfriend's perfect movie. Muita coisa veio acontecendo e minha curiosidade pro filme veio crescendo de fato. Eu acho esses filmes desse universo um tanto camp, mas, assim, até que divertido, né? Como eu disse sobre Venom 1 e 2. Então vocês podem imaginar como eu estava na quarta-feira de cinzas, pós-carnaval, feliz que eu vi que tinha uma pré-estreia de Madame Teia no cinema. Mas eu sabia também que uma pré-estreia somente não ia me satisfazer. Então eu tive a brilhante ideia de assistir Madame Teia por 7 dias seguidos. Durante uma semana, essa vai ser a minha diversão. Assistir Madame Teia. Então... Eu quero ver o Felipe Neto na prisão, é isso que eu quero ver. Lá fui eu para o shopping assistir Madame Teia junto com a minha namorada. Eu comprei ingressos nas máquinas de autoatendimento porque eu não queria que nenhum funcionário soubesse que eu ia assistir esse filme horrível. Tem 14 lugares, meu Deus. Tinham 14 pessoas e eu me surpreendi que essa sessão era na sala VIP, como se esse filme, merecesse isso. E lá se foram meus primeiros R$30. E também meus primeiros neurônios. Deu pra comer um lanche no BK antes do filme e de ver as miniaturas do Bob Esponja. E aproveito pra falar pra vocês verem meu vídeo junto com o Peters. Eu peguei mais um refri, fui pro cinema ver os trailers e, claro, essa maravilha de filme. Meu Deus. Gente, elas pintam! No segundo dia eu já resolvi ir sozinho pra não torturar ninguém com esse filme. Era uma quinta-feira e eu aproveitei pra ir no período da tarde, o único que dava pra mim. Segundo dia. Vamos lá. Quarto andar. Agora o filme já tava passando na pior sala do cinema. Não tem gente assistindo nessa hora. Beleza, vamos lá. Não sei nem qual lugar escolher. Era um lugar bom, né, pô? Não posso perder nada. E lá se foram mais R$11. Eu caminhei pra sala, assisti a melhor parte da sessão, que são os trailers, e percebi que tinha uns garotos sentados no fundo da sala fazendo muito barulho. Mas nada que fosse impedir minha diversão, afinal, eu fui ver Madame Teia.
filme começa em 1973, na Amazônia peruana, com a mãe da Madame Teia procurando por aranhas, um determinado tipo de aranha específico. E toda essa parte do começo é filmada como se tivesse a câmera na mão do Michael Bay, só que ele estivesse filmando o Crepúsculo. Então, é o filme mais anos 2000 possível, ele tenta ser o mais anos 2000 que dá, com um movimento de câmera que esteticamente é até interessante. Essa escolha de movimento de câmera no começo, parece que você vai assistir um filme um tanto diferente do gênero, assim, até. Eu fiquei surpreso com a escolha primeiro, falei, nossa, vai ser alguma coisa diferente. Mas isso só se dá nesse primeiro momento, depois esse tipo de movimento de câmera é completamente esquecido e tudo que a gente tem que seria interessante é deixado pra trás. Basicamente é isso, toda a estética que seria interessante, então, é descartado. Para além da mãe da Madame Teia, a gente conhece também o Ezequiel, o vilão desse filme, que no começo ele é jovem e acompanha a mãe da Madame Teia nesse primeiro momento, nessa busca por aranhas. E ele é baseado num personagem dos quadrinhos dos anos 2000, criado pelo Straczynski, Ok, né? Pausa rápida pra gente explicar um pouco do lore do Homem-Aranha e quem é o Ezequiel nos quadrinhos. Esse personagem foi criado em 2001 pelo Michael Straczynski e pelo John Romita Jr. E ele aparece em um arco meio controverso pra muitos fãs do Homem-Aranha, porque apresenta uma nova possibilidade de origem pro Homem-Aranha. O Ezequiel não se apresenta como um vilão, mas como um personagem com poderes bem parecidos com o do Homem-Aranha. E diz ao Peter que a aranha radioativa que o picou não lhe deu poderes por ser radioativa, mas que tudo se ligava ao deus aranha Anansi. Os poderes do Ezequiel vieram de um totem-aranha através de um ritual, e esses poderes ajudaram a conseguir enriquecer durante toda a sua vida. Eu até acho bacana a forma que essa história é contada, e assim como o Peter nos quadrinhos, eu meio que concordo em discordar do que acontece nessa história, assim. Essa saga tá disponível pra comprar, inclusive eu acho que eu tenho ela aqui em algum lugar. Saiu na coleção da Salvat, mas também tá disponível na saga, alguma coisa Marvel Saga, que vai ter um link aí embaixo pra você, se quiser. É bem interessante pra quem quiser aprender um pouco mais sobre os quadrinhos do Homem-Aranha, mas não é uma saga essencial pra sua vida, não, tá? No filme, eles meio que resumem tudo isso quando concebem a ideia dos Lazaranhas, com aquelas roupas que parecem do Homem-Aranha, só que simplificadas, como se tivessem sido feitas de materiais disponíveis pela própria natureza, né? Mas nada é, de fato, explorado no filme, já que essa parte mais mitológica se resume ao começo do longa apenas, quando a mãe de Cassie toma um tiro e é levada pelos Lazaranhas até o nascimento propriamente dito da Cassie, que herda, de alguma forma, os poderes daquelas aranhas ali. É ultra resumido, quase não dá pra entender nada da conceitualização e sofre muito por conta da edição horrenda e da direção cafona que deram. E essa cena dura incríveis 5 minutos... E logo a gente já tem um corte pro ano de 2003 em Nova York, que já começa com uma música terrível, um movimento mais absurdo e diferente do primeiro de câmera. Então somos apresentados para nossa protagonista, a Cassandra Webb, a Cassie, que é uma socorrista interpretada pela Dakota Johnson, que é simplesmente a atriz mais sensal para a personagem mais chata que eles poderiam criar em um filme. É uma personagem sem carisma nenhum, ela é uma socorrista, uma paramédica, e essa cena inteira do começo é simplesmente... É algo que também se repete durante vários momentos do filme, que é ela dirigindo uma ambulância como uma maluca, socorrendo pessoas. E... Nossa, eu não tenho muitas palavras, às vezes, pra descrever esse filme. Me falta. É muito triste, muito triste. E assim, a gente tem a primeira grande surpresa do filme, que... Vocês precisam adivinhar quem tá dentro dessa ambulância com ela, que é ninguém mais, ninguém menos que o tio Ben. Não, ele não tá sendo socorrido porque ele tomou um tiro. Na verdade, ele trabalha como paramédico junto a ela. Então, você entendeu já que... É esse tipo de filme, vai ficar sempre dando piscadinhas pra você com referências ao universo do Homem-Aranha. Ai, mano. Tem uma piada com o fato de que ele toma depois um tiro no Queens. Que é aquela reviravolta grande com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E, meu Deus, como o filme tenta o tempo inteiro mostrar que a Cassie não se importa com as pessoas, só que é de uma forma extremamente artificial. Ela não se importa com seus pacientes, ela não se importa com as pessoas ao redor dela, ela não se importa com o desenho que ela recebe do filho de uma das pessoas que ela socorreu, sabe? Esse desenho também só aparece pra depois ela... Nossa, ai, minha mãe, ele ligava pra mãe dele, eu não tive isso da mãe. O tempo inteiro também... O filme inteiro é muito repetitivo em seu discurso, sabe? Pra além de ser tudo muito óbvio e bobo.
claramente a hora que você vê o desenho aparecendo em tela, você já sabe que vai ser pra fazer a ligação de que ela vai olhar coisas antigas da própria mãe. Então, as coisas têm uma função narrativa muito óbvia e quando não tem uma função narrativa, não é nada criativo, é simplesmente como na próxima cena, o tio Ben falando, nossa, eu acabei de conhecer alguém, aí a Cassandra, nossa, quem você acabou de conhecer? Alguém importante pra você? Aí ele fala, ele evita falar o nome, sabe? E aí fica tipo, hã? Você que tá assistindo, entendeu? Sim, é a Tia May. Tipo, meu Deus, mano, por quê? Por quê? Aí volta pra momentos da Cassie socorrendo alguém, aí é esse momento que ela mostra os seus poderes pela primeira vez ali, né? Que ela vai socorrer alguém, o carro cai da ponte, ela bate a cabeça na água e morre por 3 minutos em específico. E, assim, ela já tem uns 30 anos de idade, foi somente ali que o poder dela apareceu, quando ela morreu, basicamente, e voltou. E também, nesse emaranhado de teias pela qual ela fica imersa ali depois da morte, nesses 3 minutos. Tudo que aparece ali são pontos específicos de reviravolta da trama. O pássaro que vai fazer com que ela saiba que ela consegue prever o futuro e evitar mortes. A letra que depois vai cair no final do filme. É o pior foreshadowing que existe na história do cinema, possivelmente. É muito, muito ruim. Então é a partir daqui que ela começa a perceber que tem curtas visões sobre o futuro e que é capaz de alterá-lo uma vez que ela sabe o que tá pra acontecer. E é uma premissa, no mínimo, interessante pra um filme de super-herói, assim, pra um filme desse gênero. E, sei lá, a Disney já fez isso numa série de TV, né? Vamos lá, se você quer ver o futuro. Mas que é totalmente desperdiçado, porque tudo que aparece no filme se repete pelo menos 3, 4 vezes, tá ligado? Então, ela como socorrista aparece 3, 4 vezes, 5 vezes, você fica cansado. As visões dela aparecem 3, 4 vezes, ela sem entender, tipo... O filme demora muito pra desenrolar e fica claro, assim... que é porque eles não sabem qual caminho seguir. O filme tem, sei lá, 1h40 de duração e mesmo assim parece que tem muita coisa. Parece que as coisas se repetem à exaustão. Então agora a gente tá em 2003, a gente volta a ver o vilão, o Ezequiel, e assim, essa cena que ele aparece, no começo já tá estranho a dublagem que eles fizeram, mas depois fica extremamente perceptível que o filme inteiro redublaram as cenas com ele. I implore you to reconsider. Então simplesmente ele não fala direito, ele parece que tá sempre falando fora de cena, todo esquisito, estranho, mal dublado mesmo, mal encaixado. E o que mais me incomodava é que não tinha espaçamento na voz, assim. Ou seja, dá pra perceber que as frases dele, as falas dele foram feitas no estúdio e aí quando corta pro outro personagem que tá conversando com ele, tem espaçamento, ou seja, tem o ambiente da sala que é perceptível quando você conversa com alguém, sabe? A captação de voz é diferente e chega a ficar num nível tão absurdo que tem uma cena que ele levanta da cama depois de envenenar uma personagem. Claramente dá pra ver que ele fala alguma coisa como um goodbye ou good night, sabe? Alguma coisa assim e não dublaram, só aparece a boca dele mexendo. E aí, beleza, depois desses 30 minutos de filme, a gente tem finalmente uma primeira cena de ação. As outras cenas são todas de resgate, né, de paramédicos, não são cenas de ação, são simplesmente cenas com cortes rápidos pra parecer que tem algum tipo de ação ali. E a gente tem a primeira cena de ação com as 3 personagens, as 3 mulheres-aranhas que aparecem no trailer. Aí que tá o ponto principal. Essa cena, ela é uma visão, é um pesadelo do Ezequiel, ou seja, ela não existe de fato na trama. E o filme se vendeu como sendo um filme da Madame Teia, que ela colocaria as personagens ali. Essas 3 mulheres-aranhas têm 2 cenas no filme inteiro, e as 2 cenas são visões. Então, assim como a Madame Teia, o Ezequiel, que tomou um controle da aranha da mãe da Cassandra no começo do filme, também tem visões sobre o futuro. As visões dele parecem um pouco mais perturbadoras, assim. E nessa visão ele vê essas 3 mulheres-aranha matando ele. Então o plano dele é observar Nova York pra conseguir encontrar essas mulheres-aranha no passado, ou no que seria o presente dele, né? E matá-las antes dele ser morto por elas. Próxima cena que a gente tem já é direto mais uma piscadinha do filme pra gente. O filme corta pra um churrasco na casa do Ben. Eu acho que é na casa do tio Ben ou de
algum outro personagem, enfim. E tá tendo um chá de bebê. Esse chá de bebê é extremamente incômodo pra todo mundo que tá presente ali, porque a Cassandra simplesmente não consegue se comportar como uma pessoa normal, fica falando que não teve mãe e não sei o quê. E esse chá de bebê é o chá de ninguém mais, ninguém menos que Peter Parker. A mãe do Peter Parker aparece. E eu acho que a parte que mais me assustou na primeira vez que eu vi e foi que a mãe do Peter Parker é a Emma Roberts. Eu não sei se ela tá com dívida de jogo ou alguma coisa, porque simplesmente não faz sentido nenhum ela ter aceitado esse papel minúsculo que simplesmente poderia ter sido cortado do filme. É só pra ela mais uma piscada do roteiro. O filme inteiro é lotado de piscadinhas pra gente. E aí volta pra mais uma emergência no trabalho, mais visões da Cassandra, da Cassie. Eles são levados a uma fábrica da Pepsi, onde um dos personagens que é amigo, assim, que também não é bem introduzido na trama, é morto num acidente de carro. E ele se chama O'Neill. É mais uma piscadinha, porque eu não sei se isso foi uma tentativa de homenagem ou não, mas é bem possível que tenha sido, porque quem criou a Madame Teia nos quadrinhos foi o Dennis O'Neill. E eu acho que essa é a maneira mais triste de homenagear alguém, que é colocando o nome no personagem que vai simplesmente morrer num acidente de carro mais ridículo de todos, em que a Cassie simplesmente não consegue impedir, porque ela, apesar dela ter as visões e já perceber que tem essas visões, ela parece ser muito incompetente com isso e não entender direito o que tá acontecendo com ela. Que bom que o Dennis O'Neill não está mais entre nós pra ter visto essa homenagem tão patética que eles tentaram fazer aqui. Pra além também de não ter visto o que fizeram com a Madame Teia. Porque por mais que não seja uma grande personagem, assim, extremamente interessante, não merecia um filme desses. Beleza, então o plano do Ezequiel é encontrar essas garotas e agora, depois que ele matou aquela personagem lá, que não tem nome no filme, tem 3 falas, sem mentira. Ele tem acesso a todas as câmeras de Nova York. E assim, é absurdo o número de câmeras de alta qualidade que tinha, mas assim, eu não vou ficar entrando em pontos tão malucos de noção de, nossa, tem muita câmera em Nova York. Porque se a gente fosse analisar, por mais que tivesse muita câmera em Nova York nesse filme, assim, e o Foucault, se tivesse vivo, estaria louco com tanta vigilância. Faz sentido porque é pós-2001, né? Então, sistema de vigilância para segurança, tudo bem, ok. Faz sentido existir. E ele, através dessas câmeras, consegue encontrar as 3 garotas em um mesmo lugar, ao mesmo tempo, junto com a Madame Teia. Então, a Cassie e as 3 garotas estão num trem. É a primeira cena que elas vão ter algum tipo de relevância. E a Cassie começa a ter visões que elas seriam mortas pelo Ezequiel dentro desse trem e resolve salvá-las. E aí que entra o detalhe, né? Elas fogem pro meio do mato e a sala de cinema que eu tava simplesmente se negou a continuar o filme. Meu Deus, mano, vai explodir. O som simplesmente começou a explodir na sala que eu tava. Parou de funcionar, o filme travou uma hora, pausaram o filme. Eu realmente fiquei meio assustado e tava dando umas risadas que eram meio que de pavor e medo, sinceramente, do que tava acontecendo naquela sala de cinema. Era como se o destino me falasse: ei, amigo, pera lá, talvez realmente não vale a pena você gastar suas energias e suas forças com esse filme. Mas eu fui contra o destino. E você vai ver que eu vou adoecendo com o passar desse vídeo. Tá maluco, velho. Eu saí da sala de cinema, fui lá conversar com o recepcionista. Foi lá reiniciar, tá, moço? Ele foi lá mexendo com coisa no som pra ver. A gente vai ter que reiniciar todo o projeto. Ganhei uma pipoquinha doce, voltei pra sala de cinema, mas... Eu não é feita, sério. Aí, pausaram. Voltou a fazer o barulho. Meu Deus! Não vai dar, não. O filme travou mais uma vez e no final de tudo me deram uma cortesia pra eu voltar em outro dia. Então, tecnicamente, no dia 2, eu assisti a metade de Madame Teia. Fiquei meio resfriado nessa última noite, né? Mas é o 3º dia. Eu já sinto como se eu estivesse na metade, mesmo não estando. Vou falar pra vocês que eu tô empolgado. Eu acho que talvez eu esteja empolgado pra ver o filme, né? Porque, né? Não tem como estar empolgado.
Eu, assim, já não sinto tanta empolgação, principalmente pelo começo. Mas, vamos lá. Meio resfriado com essa mudança de clima, mas vamos lá. Força. Empolgação, cheguei. Foi realmente difícil ir nesse terceiro dia e eu tava me sentindo bem doente. E o pior é que eu já sabia tudo que ia acontecer nessa porra do filme. Pelo menos até a metade, né? Eu já tinha decorado até mesmo as falas das personagens, o tipo de ação que ia acontecer. Então eu fiquei tentando reparar nas outras coisas ao redor. Eu peguei a última sessão às 10 da noite e, bom, lá fui eu mais uma vez na sala 1 gastando mais R$11. Deu pra comprar umas porcarias na Americanas ali do lado e depois ver a pobre coitada. Ó a pobrinha ali, ó. Tadinha, ela é tão burrinha. Sentei na minha cadeira então pra ver o filme todo feliz e... Não tem jeito, vai ficando pior. Vai ficando pior. Meu amigo... Bom... É o terceiro dia. Já tá ficando complicado. Assim, bom, é a primeira vez que eu vejo o filme completo depois do primeiro dia, porque ontem o filme travou na metade, basicamente. Então rever esse final foi interessante. Mas não estou dizendo que foi uma boa experiência, porque eu já tô meio que de saco cheio da Dakota Johnson e da atuação que ela faz nesse filme específico. Eu acho que, assim, os únicos 2 filmes que ela deve ter feito bem, assim, que são bons na carreira dela, e que ela atuou de uma forma significante, de alguma maneira, tenham realmente sido Suspiria e A Rede Social. Mas já tá ficando bem difícil, e principalmente por conta do começo, porque basicamente demora muito, né, pra começar de fato a ter alguma coisa no filme, e é sempre aquela mesma dinâmica dos anos 2000, e assim, depois desse terceiro dia, eu tenho certeza, assim, eu tava, nossa, já vai estar, amanhã passei da metade, mas o quarto dia não tem como, eu vou ter que chamar alguém pra assistir comigo. Posso continuar? Vai, Chupetinho. No quarto dia eu tive que ir em outro cinema e chamar alguém pra ver comigo, afinal todas as nossas experiências são muito melhores quando compartilhadas. Por isso eu chamei o Peters, que se empolgou muito pra ver o filme. E puta que pariu, né? Por que o cinema fica mais caro no final de semana? De R$11 subiu pra R$14. Não vale a pena. E aí, como você se sente no ver Madame Teia? Olha a gente aí na frente do pôster, todo sorridente, porque ia ver a maior obra de arte da atualidade. Corremos pra sessão, porque tava com muito medo de perder alguma coisa. Com pressa, porque tá perdendo o filme. Esse é bom, né? Será que já começou? Não. Tá no trailer? Ah, ufa. Vimos o trailer de Duna 2 e... Falei. Não teve jeito. Depois do filme a gente foi direto pro bar. Bom filme. Fala a verdade. Ah, cara, uma vez foi o suficiente já. Uma vez o suficiente... Duas é demais e 7 é suicídio. Eu tenho mais 3. Mais 3. É o pior que você já assistiu? Não, mas talvez um dos piores que eu já vi no cinema, porque eu não vi Morbius, não vi nenhum desses filmes aí, tipo Venom, qual outro? Tem mais algum? Não, vai ter Craven, né? Dessa leva assim, tipo... assombroso, os negócios mais... É desesperador, mano. Tipo, eu não gosto de mexer no celular e eu não abri o celular, mas eu não parava de olhar as horas pra ver se não acabava. É repetitivo. Eu precisava sair de lá, naquela sala amaldiçoada. E tipo, pior... nem sei. É um dos piores filmes que eu já vi no cinema, uma das piores experiências da minha vida. Parece que eu fui tipo... Eu falei, caralho, vai tomar no cu, porra! Brasil tá acordando! Beleza.
Tô indo pro 5º dia assistindo esse filme, a minha cabeça já não aguenta mais. Tá sendo realmente uma grande tortura pra mim. Eu não consigo mais ver a cara de nenhum daqueles personagens, eu já sei as falas. A parte legal de ontem foi que ter visto com o Peters fez com que a gente conversasse, tirasse sarro de algumas coisas em conjunto. Agora eu não preciso mais ficar só pensando nesse filme, que era o que eu tava fazendo, assistindo e ficando pensando sozinho no filme. E depois a gente assistiu um filme bom, né? Um filme de verdade. A gente assistiu Audition de 1999. Enfim, mas isso não é papo, eu vou lá. A pior parte é que não tem mais surpresa nenhuma. Eu sei todas as cenas, eu sei o que acontece. E a fala final do filme sobre a questão do futuro, tipo, a melhor parte do futuro é que você não sabe o que acontece. No meu caso, não. A melhor parte do meu futuro não existe. Porque eu já sei tudo o que acontece quando eu vou assistir esse filme. Uma grande tortura. Uma tortura psicológica que eu coloquei pra mim mesmo. Espero que ninguém nunca passe por uma situação assim. Obrigado. Mais um dia, pelo menos tô vendo de dia dessa vez. O 5º dia já tava sendo realmente desesperador. Me negando a acreditar que estou aqui de novo. O shopping já não fazia sentido, o elevador perdeu sua função, tudo parecia escuro, triste aos meus olhos. Nossa, tá passando até aqui essa merda. Comprei uma sessão que não tinha quase ninguém por R$13. Pois é, mais R$13. E que variação doida que o cinema tem, né? Fui no BK de novo e aproveitei para fazer um posicionamento estratégico da Pepsi no meu vídeo, afinal, né? Yes, and it's the choice of a new generation. Vi a pobre coitada de novo. Pobre coitada. Mais um dia aqui com você. E caminhei até as portas laranjas e os corredores tenebrosos para ver essa desgraça mais uma vez. Meus pensamentos intrusivos. Queria pular aqui de cima. E não sobreviver, se possível. Eu tava muito de saco cheio. Foi mais um filme bom. Tá, de onde que a gente parou mesmo? As meninas estão sendo resgatadas pela Cassie no trem, né? A Cassie tava indo pro velório do O'Neill, que infelizmente não foi salvo, né? Que Deus o tenha. A Cassie conseguiu salvar uma pomba, mas não salvou o amigo dela. Pois então a Cassie salva as meninas no trem daquele Homem-Aranha esquisitão, que é o Ezequiel, e leva elas pra uma mata bem distante, sem ninguém por perto. E aí ela diz pras garotas que é capaz de ver o futuro, elas têm toda uma conversa extremamente artificial, que é muito engraçado ver 3 adultas interpretando 3 adolescentes, porque fica claramente bizarro e tosco. E fora isso, no meio desses diálogos, uma das garotas, né, a Júlia, ela fala sobre pessoas-aranha, quando fala sobre o cara que tava perseguindo elas. Nisso, que a Cassie tem um estalo e fala, opa, aranhas, minha mãe estudava aranhas, talvez no diário dela tenha alguma coisa sobre isso. E simplesmente larga as meninas no meio da mata e volta pra cidade. Ela larga 3 adolescentes que ela acabou de levar pro meio da mata e volta pra casa dela. Afinal, essa é a maneira mais inteligente de se levar essa história pra frente, né? É claro que as 3 meninas não iriam ficar ali, e elas vão até um diner, e aí acontecem algumas coisas bem interessantes, e aí que o filme começa a ficar um pouquinho mais bizarro também. Primeiro de tudo, elas vão pra lá porque uma das personagens tem como traço de personalidade ser esfomeada. Exatamente, parece que uma criança escreveu esse filme. E eu comecei a perceber, depois de tantas vezes assistindo, que talvez você já tenha percebido na primeira vez que você assistiu, mas que eu demorei um pouquinho pra perceber, é que a noção de tempo desse filme é muito, muito ruim e esquisita. Por quê? Beleza, elas são salvas ali no trem por volta das 2 horas, que é o horário mais ou menos que o Ben passa pra Cassie, que é o velório do O'Neill. Após isso, no entardecer, elas estão no meio do mato e à noite elas já estão no restaurante. A parada do trem rola umas 2 e pouco, 3 da tarde ali, e uma delas fala que elas estão sendo sequestradas. No diner à noite, já tem um jornal impresso na mão de um dos caras com a foto das 3. E tipo, que horário do dia essa matéria foi feita? Porque claramente o cara olha a matéria, que é capa do jornal, esse sequestro, olha pras meninas que estão dançando Toxic da Britney Spears em cima de uma mesa e liga pra polícia, tá ligado? Mas em que momento esse jornal foi feito? Esse pra mim só prova 2 coisas, que o tempo desse filme é, tipo,
bizarro a forma cronológica que eles levam. Isso se dá desde o roteiro até a edição mesmo. Não é possível que isso tenha sido só um problema na hora de edição. Com certeza isso é um problema de roteiro também, de ser muito apressado as coisas. E também é um dos problemas desse filme ter sido pensado pra, tipo, se passar em 2003, tá ligado? Porque claramente isso seria solucionado de forma muito prática e fácil se esse filme se passasse nos tempos atuais. Ele tá vendo o próprio celular. Mas em 2003 eles tinham que colocar um jornal, né? E não podia ser um jornal na TV, né? Tinha que ser um jornal impresso pra ser mais uma referência ao Daily Bugle, ao Homem-Aranha e tudo mais, a todo o universo do Homem-Aranha e tudo mais. O Clarim Diário tinha que aparecer. E o cara vê esse jornal, liga pra polícia e a ligação claramente é interceptada pelo oráculo do Ezequiel, que é uma personagem que também não faz sentido algum nesse filme. Acho que eu não cheguei a citar ela anteriormente. Essa ligação é interceptada e o Ezequiel fala, não é, eu tô aqui, eu sou um policial. Enfim, demonstrando que ele é um puta de um cara muito inteligente quando o roteiro convém. E aí ele aparece por lá, mata todo mundo, todas as 3 futuras garotas aranhas e a Cassandra, a Madame Web. E, na verdade, não é verdade, é mais uma visão da Cassie, mais uma dessas visões e que, mano... Eu acho que um dos roteiristas, são 4 roteiristas nesse filme, e um dos roteiristas gostava muito de Amanhecer. E só isso explica essa quantidade enorme de visões que são mentiras, e as visões são muito mais emocionantes que o próprio filme. E, meu Deus do céu, é muito, muito insuportável. A Cassie, então, pega o táxi que ela tá, vai sendo guiada pela música Toxic. Também, cara, eu acho que é um dos piores usos que eu já vi de música pop nesses filmes desse gênero de super-herói. É muito pop. Não tem nada que a diretora desse filme tenha feito de forma boa e que talvez já estivesse no roteiro, não seja só culpa dela, mas o nome dela também tá nos créditos do roteiro, então dividam a culpa aí, vocês 4 do roteiro, pelo amor de Deus, que roteiro esquisito. Enfim, ali também, logo após essa cena, o Ezequiel descobre quem é a Cassandra, que tá ajudando as meninas que ele quer matar. E logo após isso, a Cassandra leva as meninas pra um motel, para as 4 dormirem juntas, e elas ficam contando história triste uma pra outra. Tem uma cena aí que eu acho, no mínimo, interessante, que é quando a Cassie tem um pesadelo / visão com o Ezequiel, e eles conversam, eles meio que são ligados pela teia da vida, né, que esses aranhas são ligados. Porém, mais uma edição horrorosa, horrenda, tenebrosa, que, tipo, te dá... mano, eu quero falar mais um ponto. Toda a edição desse filme, ela foi feita dessa maneira rápida demais pra você simplesmente não ficar entediado. Ela foi pensada nisso, porque se você editar esse filme normal, você vai ficar de saco cheio. Mas essa edição cheia de flashes, cheia de zooms e tudo mais, ela foi feita pra tentar não te deixar entediado, porque a história não vai te segurar. Então o que tenta te segurar é essa edição feita de forma amadora, como se estivesse emulando um TikTok, tá ligado? Melhor, um TikTok não. Uma edição do CapCut feita por uma pessoa de 15 anos. Ela acorda desse pesadelo que ela teve com o Ezequiel e resolve fazer um curso ali de massagem cardíaca. E assim, eu já assisti esse filme 5 vezes. E cada vez que passa, essa cena vai se tornando cada vez mais desconfortável. E tudo bem, eu vou ver mais uma vez amanhã. E eu volto a partir dessa cena pra ter certeza do que eu tô falando. Eu quero só ver se o que me incomoda tá certo ou não. Esse vídeo não tem patrocinador e pensar em ganhar dinheiro com o YouTube hoje é basicamente impossível, né? Então, se você quiser ajudar, contribuir de alguma forma, porque esse vídeo teve um gasto pra ser feito, pensa aí, me dá um salve no Instagram lá. No Instagram é esse daqui que tá aparecendo. Você pode comprar o meu quadrinho e o meu zine por um valor basicamente simbólico. Vai chegar aí na sua casa os dois, embaladinho, perfeitinho, pá. Então, se você tiver interesse, me manda um salve no Instagram. E se você não puder comprar, pelo menos compartilha esse vídeo, deixa um like, um comentário que seja, já vai ajudar grandão nós. Valeu? Enfim, deu um trabalhão esse vídeo. Bora pro próximo dia. Nem tudo são flores, né? 6º dia, caindo no mundo. Aí vou ter que fazer o quê? Ir lá assistir Madame Teia debaixo de chuva. Ou seja, tem que gastar com Uber, além de tudo. Choveu e choveu muito, e nesse dia eu trabalhei fora de casa, então eu fui direto do trabalho para o cinema. 6º? Mais um só, depois de hoje. Vim direto do trampo hoje, hein? Toma, última sessão. Eu fiquei com medo de não conseguir comprar a sessão na hora e acabei por comprar online dessa vez para ir mais rápido e aproveitar melhor o tempo. Não tinha absolutamente ninguém na sessão. Eu simplesmente não aguento mais ver essa porta laranja na minha frente, de verdade.
Parece que nada realmente faz sentido. Nem meus passos, nem os lugares nos quais eu ando. Só mais amanhã. Mais uma vez. Então eu assisti a cena da massagem cardíaca. Staying alive. You can't tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Words it loud, women warm, been kicked around since I was born. Assim como eu assisti todo o filme pela 6ª vez. E sim, tem algo muito estranho na maneira que optaram por filmar essa cena. Principalmente pelos ângulos e tudo mais. Mas eu realmente não quero me aprofundar nas esquisitices que tem nessa cena. Vamos continuar dentro desse filme, que por si só já é bizarro. E vamos de mais erros grotescos de... acho que talvez cortes do roteiro ou cortes na edição. A Cassie fala pras meninas que tá aprendendo alguma coisa também. E então ela tira uma foto da mãe dela junto com o Ezequiel, ainda jovem, na época que eles estavam explorando a Amazônia peruana. E então uma das garotas aponta pra foto e diz: então você conhece ele? O problema é que em momento algum no filme, as meninas viram o rosto do Ezequiel. Só tinham visto ele com aquela roupa de Homem-Aranha falsificado. E então eu não sei se esse é só um problema de edição e cortaram alguma cena em que ele aparecia sem máscara pras garotas, ou se realmente é mais um desses muitos problemas que esse filme tem de lógica e de continuidade. Porque quem viu o personagem sem máscara fomos nós, espectadores do filme. As garotas nunca viram. Eu tô bem cansado já, e cada vez que eu vejo o filme, eu fico mais triste. Por sorte, só tem mais uma vez pra ver, então tô um pouco aliviado, né? Mas enfim, vamos continuar para as anotações que eu fiz. A Cassie então resolve ir pro Peru pra investigar um pouquinho mais sobre o passado de sua mãe. Sim, isso acontece no filme, ela vai pro Peru também. Tem tanta coisa esmagada em um filme só, né? Ela vai então pro Peru pra investigar um pouco mais sobre o passado de sua mãe e sobre os laçaranhas. Antes de ir, ela precisa deixar as garotas escondidas em algum lugar, então ela pede ajuda pro tio Ben. E as garotas ficam na mesma casa que ele tá, né? Na casa da esposa do seu irmão, que é a mãe do Peter Parker. E... oh, eu não sabia que a esposa do seu irmão era casada. Nossa, por que eu lembrei disso agora? Enfim, Cassie lá no Peru, ele encontra aquele cara, aquele Homem-Aranha do mato que resgatou a sua mãe. Eles conversam um pouco e a gente tem mais um suco do que esse filme é. Mais uma coisa chupinhada do Homem-Aranha pra referenciar. Eles fazem a versão deles nesse filme de com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Esse filme é só isso. No final de tudo, esse filme é uma grande repetição de cenas e situações e referências vazias ao universo do Homem-Aranha. E enquanto a Cassie tá lá no Peru, as garotas são escondidas. E aí que entra um ponto que eu já tinha levantado a bola e acho que em outro momento nesse vídeo, que é o seguinte: o Ezequiel, ele é possivelmente o vilão com mais problemas de roteiro que eu já vi num filme desse gênero. Por quê? Porque ele só é inteligente quando o roteiro convém e ele é muito burro em outras ocasiões. Vamos lá. Na primeira hora de filme, ele conseguiu acesso a todas as câmeras da cidade, criar imagens digitais em 2003, baseadas em sonhos que ele teve, localizar as garotas dos sonhos dele mais jovens através de câmeras em Nova York, né? Depois de descobrir que essas garotas estavam todas em Nova York, que é o único lugar possível que elas estariam no mundo. Mas ele simplesmente não foi capaz de procurar por nenhum conhecido da Cassie, sabendo que ela era responsável, ela tava protegendo essas garotas, ela tava sendo responsável nessa situação por tudo, por ele não conseguir matar as garotas. Ele não procura ninguém, sendo que se ele puxasse o trampo da Cassie, ele ia encontrar o tio Ben, ia pra casa dele lá e encontrar as garotas e pronto. Mas não, o filme passa uma semana delas escondidas pra ele encontrar elas de uma maneira repetida, ou seja, novamente através de câmeras de segurança, e só porque elas saíram da casa da esposa da irmã do tio Ben. A Cassie esconde as meninas na casa do único amigo que ela tem durante o filme, pelo menos o que ficou vivo, né, porque o outro morreu. E Deus o tenha, grande O'Neill. A pomba sobreviveu, o O'Neill não.
E quando o Peter Parker está para nascer, que o Peter Parker não tem esse nome nesse filme, né? Quando ele está para nascer, as garotas têm que sair todo mundo junto em um carro só, porque elas não poderiam ficar dentro da casa escondidas por conta própria, afinal elas são adolescentes. Cada vez que eu assisto, parece que a caracterização delas ficou muito de pré-adolescente. Ou seja, a gente tem a Sydney Sweeney, tipo, vestida de pré-adolescente, sendo que, assim, ela já é uma adulta, tá ligado? Em Euforia ainda passava, mas aqui já tá num nível bizarro, assim, essa caracterização dela toda pá, óculos, ai... Não funciona. Então depois que o Ezequiel acha as garotas novamente pelas câmeras de segurança... a gente tem mais uma cena repetida, mais um atropelamento, só que dessa vez foram muito inteligentes, porque a Cassie pula com uma ambulância do 3º andar de um prédio, de um estacionamento que seja, em direção à rua. O personagem do Ezequiel, ele tava parado em cima de um carro que não seria atingido. Ele só é atingido porque ele pula em direção ao carro, à ambulância. Ele pula para ser atingido. Eu real, nessa vez que eu assisti, eu fiquei com muita dor de cabeça. Eu tive uma enxaqueca muito pesada, porque talvez, tipo, eu já não aguentava mais, né? Já é a 6ª vez que eu tava vendo essa porra. Mas também porque não tem nada que não é repetido dentro do próprio filme. Não é o fato de eu ter assistido 6 vezes, gente. Não é. Se você pega a estrutura desse filme, é sempre... é tudo repetido. Sabe, tudo parece que não souberam trabalhar dentro de um filme que custou, sei lá, milhões de dólares, tá ligado? Pelo amor de Deus, esse é um tipo de filme que tá atraindo gente simplesmente por ser ruim. Porque as pessoas vão pra depois falar mal, tá ligado? Falar os detalhes que elas não gostaram. E é possivelmente por isso que você tá assistindo esse vídeo até agora, tá ligado? Porque você tá vendo quais detalhes que eu prestei atenção depois de ver 7 vezes, ainda tem mais no dia de amanhã, que você não pegou, talvez, tá ligado? E são tantos detalhes, que depois de 6 vezes assistindo, eu realmente tava muito mal, com náuseas. A primeira emoção que eu tive com esse filme foi uma sensação de angústia, assim, uma falta de completude com a minha vida, um vazio existencial, uma náusea devastadora, ultrapassando tudo que tinha dentro da minha cabeça e dominando o meu ser, sabe? E é sempre uma sequência de coisas ruins, sempre. Logo depois dela pular com a ambulância, a Cassie sai viva, né? Enfim, pouco importa a essa parte, essas verossemelhanças com a realidade. Ela sobrevive pulando com a ambulância do 3º andar e vai pro tio Ben e fala algo muito precioso pra história do filme. O vilão não se importa com você. Leva ela pra ter filho. Não é só o vilão que não se importa com ele. A trama não se importa com ele, nem com a esposa do irmão dele. A mãe do Peter Parker. Eu não faço ideia, meu, por que colocaram esses personagens nesse filme. Não faz sentido algum esses personagens existirem. Ninguém se importa com eles fora do universo do Homem-Aranha, fora de um filme específico do Homem-Aranha. E acho que talvez até num filme do Homem-Aranha a gente não tenha necessidade de ter a mãe dele, tá ligado? Não tem nada, tipo, se você corta o tio Ben e a mãe do Peter Parker desse filme, não tem nada que se perderia a respeito de desenvolvimento da personagem da Cassie, que é o nome do filme. Aí a gente tem uma cena de perseguição com as garotas na ambulância e a Cassie fugindo do Ezequiel. Inclusive, nessa cena, assim, eu tenho um detalhe que eu acho interessante, no mínimo, que é quando a Cassie fala pra uma das garotas utilizarem o desfibrilador no teto pra atingir o Ezequiel. Essa cena é interessante. O problema é que vocês colocaram a Dakota Johnson pra fazer essa cena. E, mano... esse filme inteiro parece que eu tô assistindo uma folha sulfite de peruca atuar. Não tem nenhuma entrega de emoção e nenhuma fala dela. Não tem. É sempre esse mesmo jeito. E, meus amigos, chegamos então à cena final de ação, né? Que esse é um filme de ação, no final das contas. No topo de um prédio, com uma das mais horríveis, tenebrosas, feias, mal dirigidas, mal editadas, mal coreografadas. Não faltam adjetivos ruins aqui pra descrever essa cena. E eu não vou entrar em tantos detalhes porque essa cena é tenebrosa. O final, todo o recorte final da batalha do Ezequiel
com ele caindo do prédio, uma das cenas mais horríveis, assim, a única coisa que a gente pode elogiar é que não tem um raio saindo falando, e o vilão falando que vai acabar com o mundo, como mais da metade dos filmes de super-heróis já fizeram até então. Pelo menos é algo bem contido, né? É o Ezequiel querendo matar 3 garotas. Pelo menos isso. Mas é muito feio. Não tem como olhar essas cenas e falar que isso aqui é bonito. Não tem. Parece um jogo de turno, onde os personagens esperam a ação do outro pra terem a própria ação. O Ezequiel espera a Cassandra salvar as garotas pra daí então ele ter algum tipo de ação, sabe? É terrível, é terrível, é terrível. É digno de pena. E depois a gente tem aquele final horrendo com simplesmente, eu não faço ideia de onde a Cassie tirou dinheiro, porque ela ficou cega e de repente agora ela tem uma cobertura que tem visão pra toda Nova York, como se fosse um QG das Mulheres-Aranha. E aí a gente tem a outra visão das Mulheres-Aranha agindo, porque é só em visão que essas personagens que estavam no trailer aparecem. E inclusive tem uma cena daí que foi chupinhada de um filme antigo do Homem-Aranha, né? E eu tenho mais uma vez pra assistir. Eu tenho. Eu vou ter que passar por essa tortura, mas eu acho que as coisas vão mudar. Ai, as coisas mudaram mesmo, né? Era o 7º dia, eu estava muito empolgado pra ver. Não acredito, último dia. Puta, último dia. Oi, queria trocar por um ingresso, cortesia. Madame Taylor, tem as duas, né? Só. Tem uma pipoca também? Aí eu posso pegar depois? Daqui a pouquinho? Eu vou só no banheiro. Tá aqui embaixo? Ah, tá. Beleza, obrigado. Ingresso retirado de graça, com direito a pipoca. E era a última vez que eu ia entrar por aquela porta laranja pra ver esse filme. Saí como? Assim, ó. Última vez eu vendo essa sala. Eu nunca mais vou ver esse filme na vida. Nunca mais. Nunca mais. Venci. O mundo parecia um lugar mais feliz, as cores estavam mais brilhantes, o vento batia em meu rosto enquanto eu andava de moto e na minha cabeça passava um filme, e esse filme não era Madame Taylor. De todos os filmes que eu assisti dessa leva da Marvel, produzidos pela Sony, esse é sem sombra de dúvidas o mais sem carisma e sem sal de todos. Venom 1 e 2 pelo menos tem um apelo nostálgico pelo personagem, e mesmo parecendo ter sido feito nos anos 2000, como esse filme aqui, ainda traz um tom de humor interessante. A relação entre o Ed e o simbionte é muito bem explorada, principalmente no segundo filme, quando os personagens já estão bem estabelecidos dentro do universo que criaram. I say either. I say either. Neither. Let's call O que é? É bem engraçado, inclusive, rola situações de amor e ciúmes que, por mais que seja um pouco pautado na realidade, ainda é muito irreal, porque a gente tá falando de ciúmes entre um simbionte e uma pessoa da Terra, tá ligado? Mas mesmo assim é um filme que funciona muito bem. É um camp que funciona, afinal, e até Morbius, que é bem bobo, né? Tem uma ação interessante, pelo menos, e uma boa direção comparado com Madame Teia. E é exatamente esse o maior problema de Madame Teia. Parece que não tem uma direção. E não é porque a diretora é incompetente, ela dirigiu um bom episódio de Succession, por exemplo. O maior problema com o final desse filme é como não encontram soluções práticas pra resolver o confronto entre a Madame Teia e o Ezequiel, que ainda conta com a participação meio que passiva das garotas ali. É um uso de ação pobre, repleto de efeitos CGIs que são confusos aos olhos e tenebrosas para aqueles que tentam se atentar aos detalhes. A agilidade que tentam forçar durante todo o longa, através de uma edição com cortes rápidos que tiram a sensação de espacialidade do longa, perdura até esse final horrendo, o que torna tudo ainda mais frustrante. Não há coreografia que seja capaz de segurar um final tão mal pensado. Essa experiência de assistir esse filme durante 7 dias foi quase como um mito de Sísifo pra mim, mas eu fico com um pouco de dó dos editores desse filme que tiveram que ver as mesmas cenas de ação repetidas
diversas vezes e tentar modificá-las para que não ficasse tão repetido assim. São as mesmas saídas lógicas o tempo todo durante todo o filme. O que deixa o filme extremamente cansado, o que tenta salvar ele é justamente essa edição rápida e frenética, que fica cansativa. Parece um episódio muito ruim de Looney Tunes. No final das contas foram 7 dias de Madame Teia, 7 ingressos pagos e uma cortesia, totalizando R$93. Isso fora toda a dor psicológica que causou esse filme em mim. Foi, sem dúvida, uma das piores experiências que eu tive na minha vida e é uma experiência horripilante que eu não desejo pra ninguém. Eu nunca mais vou ver esse filme. E antes que eu me esqueça, esse vídeo é uma grande homenagem a um youtuber que eu acompanho, o Ed Burbeck, que fez uma parada parecida com essa uma vez, e então fica aqui uma homenagem. Então é isso, obrigado por me acompanharem nessa jornada de muita dor. Eu espero que nunca mais me coloquem pra ver esse filme. Eu acho que eu não assistiria, nem que me pagassem. Não, nem que me pagassem. Don't you ever enter my life again. Do you hear me? Hey, that's pretty good.